Fala, galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra, hoje com a presença ilustre do pastor Luiz Roldan, né? Esse homem bonito que está aparecendo aqui na sua tela ao lado. A gente hoje, como sempre, como todo Eu dei R$50 a ele para ele falar isso. para ajudar aqui no canal, nas despesas. E a gente vai trocar uma ideia, como é de costume, um bate-papo leve, descontraído, e espero que você seja muito edificado com o bate-papo de hoje. Mas antes da gente começar, eu não posso esquecer de te pedir aquele favor de lei. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, dê o like no vídeo, comente, compartilhe, porque você comentando e dando like no vídeo, você diz para o YouTube que o vídeo é bom e ele vai jogando para mais pessoas, né? Ajuda esse canal aqui a crescer. É um projeto que ainda é muito menino ainda, muito garoto. Nasceu agora no final de outubro do ano passado. E aqui no link aqui do vídeo eu tenho uma informação sobre a questão de apoiar o projeto financeiramente. E aqui eu vou dar uma notícia para vocês, em primeira mão, que o projeto Eu, um Jovem Teólogo, tem mais uma pessoa trabalhando comigo agora, nos bastidores, me ajudando. Então, os custos aumentaram, algumas coisas aumentaram, e eu conto muito com a ajuda de vocês. Não vou fazer o esquema que estava fazendo anteriormente do Apoia-se, né, de uma mensalidade, de um valor mensal que você dava ali através do cartão, através do boleto e tudo mais. Mas dessa vez eu disponibilizei ali o Pix de uma conta que eu tenho, que eu criei especificamente para esse projeto, aonde ali você vai fazer igual você faz na igreja, somente uma oferta. E a oferta nós sabemos que é aquilo que Deus vem propor no seu coração. Então ajude esse projeto a crescer, para poder espalhar para mais pessoas, para o evangelho chegar a mais gente, e somente o nome de Cristo ser edificado, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então, nosso convidado aqui, o pastor Luiz Roldan, né, depois dessa apresentação como eu disse, meu momento de vergonha alheia, onde eu falo pra caramba, se apresenta para a galera aí, fala um pouquinho da vida do senhor. Eu sou o pastor Luiz Roldan. Eu, como currículo, vamos dizer assim, eu tenho uma graduação em teologia, uma pós-graduação em História da Igreja e uma pós-graduação em docência do ensino superior. Ministro aulas de teologia em seminários como Ibadeja, que é ligado à Assembleia de Deus, como também Seminário Nazareno, no Polo de Nova Iguaçu, também no Seminário Metodista Wesleyano, no Polo de Xerém, e também tenho um curso teológico livre, um seminário chamado Avivados por Cristo. Então, hoje é a minha realidade de experiência dentro da teologia, na qual eu ministro aula desde 2016, ministro aula de teologia desde o ano de 2016. Hoje eu estou como pastor auxiliar na Assembleia de Deus Fiéis da Terra, em Honório Gurgel. E, enfim, tenho aí o canal do YouTube, onde tem vários vídeos, trazendo vídeos curtos, trazendo explicações. Tem algumas pregações também, mas a maioria são vídeos curtos, trazendo algumas explicações sobre vida cristã ou teologia cristã, e a gente vai trabalhando aí, tentando contribuir o máximo para o evangelho. Tenho 4 livros publicados, um para sair, o 5º para sair, e eu não sei se a gente vai falar deles agora ou depois, mas vou deixar aqui ao cargo do nosso amigo Rafael. Beleza, amém. Nós vamos trocar essa ideia aqui, no meio do nosso bate-papo, a gente vai entrar nessa questão da obra que o senhor já tem impressa, da outra que já está no forno ainda, já dá para sair. Você que está nos ouvindo aí através do podcast do Spotify, também não deixa de compartilhar a playlist junto com seus amigos, né? A gente começa esse projeto aqui, vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para o Spotify, vai para um monte de lugar, e a galera vai sendo edificada e aprendendo cada vez mais do Evangelho com a experiência de cada um que passa aqui no programa. Então, vou fazer para o senhor uma pergunta que é de praxe, né? A única pergunta que eu tenho já montada, que eu sempre faço para todo convidado,
O senhor já se apresentou, já falou da questão do seu currículo, mas conta para a gente aí, pastor, como o senhor chegou a Cristo, né? Como foi o seu processo de conversão? Meus pais se converteram, eu tinha 6 anos de idade. Hoje eu tenho 35. Fazer o quê, né? Mas eu tinha 6 anos de idade, então eu comecei a conhecer o Evangelho ouvindo na Igreja Batista e fiquei ali até os 10 anos. Mas, ao longo desse tempo, meus irmãos são mais velhos, eu sou o caçula, e então eu quis ir para a igreja que eles estavam, que era a Congregacional de Bento Ribeiro. Aos 10 anos, no ano de 95, eu fui batizado, eu sabia o que eu estava fazendo, eu entendi a situação e fiquei até o 14º ano de vida ali. Até meus 14 anos eu fiquei ali. E só que eu acabei me afastando. E aqui eu vou trazer uma situação, né? Porque eu me afastei e fico um alerta. Eu quero, um pastor, trazer um alerta amplo. O que aconteceu foi o seguinte: infelizmente acontecia muita panelinha dos próprios jovens e eu ficava muito isolado na igreja. Na realidade, eu só tinha os jovens falavam comigo no treino e no jogo de futsal, que eu era titular e artilheiro. Deixa eu contar uma vitória aqui, né? E aí, deixa eu contar a parte boa. E aí, canhotinho, né? Já viu? E aí, o que acontece? Então, o mundo tá de braço aberto pra gente. E eu, aquela questão do adolescente querendo viver, provar as coisas, ouvindo os amigos da escola falando, da rua, falando que foi pra festa tal, que foi isso, que beijou a menina, e aí e tal, e bebeu, e a gente quer provar as coisas. Tive um professor de escola bíblica que lutou por mim, Marcelo, hoje ele é pastor. Interessante que eu fui ser pastor antes dele. Mas aí o que acontece? A culpa não, eu não vou botar a culpa aqui na igreja. Quem escolheu se desviar fui eu. Mas fico alerta contra as panelas aí. Mas um alerta também. Fui viver dos 14 aos 22, fiquei afastado. Eu tentava voltar, não conseguia. O processo de retorno é muito difícil. E vivi muito nesse negócio de festa, balada, bebida, essas questões, mulher e tal. Só que, assim, em 2008, agosto de 2008, eu voltei para o Evangelho, graças a Deus. Deus vem me tratando. E hoje eu vejo o seguinte: eu comi os 2 pratos, aqui fico alerta, né? Eu comi os 2 pratos e eu provei os 2, o prato do mundo e o prato de Deus. O prato do mundo é um prato muito bonito, chama atenção, mas na realidade é uma comida podre, que te faz mal. E o prato de Deus às vezes parece muito mais simples, mas é um prato gostoso, que nos alimenta, que nos fortifica. Então, a pessoa aí que às vezes está nesse processo aí, meio pensando em dar uma provada, não dá não. Mantém, fica firme. Tá? E aí, eu com 22 anos para 23, eu voltei para o Evangelho, e as coisas começaram a acontecer muito rápido na minha vida. Aos 29, eu vou falar a minha chamada pastoral. A minha chamada pastoral foi algo muito interessante, porque eu não queria nem passar na frente de um seminário. Aí começou a me dar vontade. E eu lembro da experiência, foi o seguinte: meu pai pediu para eu comprar uma peça, acho que uma peça de hidráulica, de cano, alguma coisa assim, alguma coisa do tipo, e eu fui andando. Eu lembro a minha tradicional Havaianas amarelas, que é o chinelo que eu uso até hoje, e aí um short de futebol, assim, tipo aquele de futebol azul, e sem camisa, andando na rua e falando com Deus. Então, que vontade é essa que tu tá me dando de fazer seminário? Porque isso não é meu, não. E Deus começando a falar comigo ali no meio da rua. É para quem crê, irmão. É para quem crê que Deus se manifesta. E aí Deus começando a falar comigo, isso em 2009. Eu tenho uma chamada ministerial na sua vida. Então, eu sempre fui muito assim: se é para fazer, vamos fazer direito, vamos meter a cara, vamos meter de cabeça, não nem é. Então, eu sempre fui muito assim.
Eu falei, então, mas eu só quero se for para ser pastor. Deus falou, mas eu tenho uma chamada pastoral na sua vida. E para você saber que sou eu não vou deixar ninguém te ungir a nada antes. Aí passou, entrei no seminário, tal, em 2012 eu me formei no seminário. Em 2012, o pastor que foi me ungir, a pastor, ele queria me ungir a diácono. Ele tentava falar, hoje eu vou ungir a diácono, o irmão, e apontava para mim, a voz dele não saía. Ele tentou fazer isso 3 vezes no mesmo culto. Caramba. Não saía a voz. Aí ele voltava, tentava de novo, aí tentava falar, aí ele parou e falou assim, bem, o irmão Luiz, eu vou ungir ele, é o que tem que ser ungido na hora certa. Aí ficou aquela coisa na igreja, mas vai ungir ele aqui. Em 2013 eu fui levantado a pastor. Direto, exerci outras funções, mas sem ser ungido a tal cargo. Uhum. E dentro dessa caminhada, em 2011 eu comecei a pregar, virei professor de escola bíblica na igreja, líder de evangelismo. Em 2013 eu fui levantado a pastor. Finalzinho de 2013 eu dirigi uma filial desse ministério e, por alguns motivos, eu abri ministério próprio em 2014. Uhum. A igreja chamava-se Igreja Pentecostal Avivados por Cristo. Essa aqui eu abri ministério próprio. E ali eu dirigi 5 anos esse ministério. Em 2016, eu fazendo a convalidação para que o meu seminário virasse uma faculdade, virasse um curso de 3º grau. Eu também coloquei seminário lá na igreja. Então, comecei a dar aula ali Deus foi abrindo portas de outros lugares, outras instituições, de outros cursos, de outros seminários teológicos para eu ministrar a aula. Desde então, eu venho ministrando aula. Cheguei a ministrar aula em pós-graduação do Novo Testamento. A ementa foi montada por mim. Graças a Deus, Deus me deu condições para tal. E a Avivados por Cristo durou 5 anos. 5 anos, tivemos alguns problemas, e tanto com o imóvel, como alguns problemas internos. Uhum. E em maio de 2019, a Avivados por Cristo fechou. E desde então, hoje, eu sou pastor auxiliar, e hoje eu estou, cheguei bem recente. Na verdade, nesse mês, eu me transferi para a Assembleia de Deus, Fiéis da Terra, em Honório Gurgel. Amém. É uma caminhada, como é que posso dizer assim, bem trabalhosa. Né? Sim, sim. Eu vim para o Evangelho com 22 anos, né? Não passei por esse processo de me desviar na adolescência, igual eu conheço bastante gente que teve essa questão, que boa parte da infância passou na igreja, comecei na adolescência na igreja, depois dá aquele, como alguns dizem, né? Vou dar aquela voltinha ali fora rapidinho e depois mais na frente eu volto. E eu imagino o quanto que deve ser difícil, né? Esse caminho de volta. Difícil, eu lembro de montar uma experiência. Eu lembro que, às vezes, com 17 anos, às vezes eu podia estar meio chateado, eu pegava a bicicleta e começava a dar volta. E numa dessa volta, quando eu vi, eu estava dentro da Congregacional de Bento Ribeiro, que foi onde eu fui batizado, e eu, caramba, eu estou aqui dentro. Eu nem percebi, eu só vi quando eu já estava dentro. E então, no culto, aí eu fui lá na frente, falei que ia voltar para o Evangelho, chorei, falei para Deus que eu nunca mais ia fazer aquelas coisas de novo. Uma semana depois eu estava fazendo. Aí, era bem difícil. Eu queria voltar, eu orava desviado, era tanto que a coisa era tanto que eu tinha alguns temores de Deus, que se eu conhecesse uma menina ali, 18 aos 22 anos, que foi a minha parte mais complicada com essa questão de mulher, né, complicada assim, de pecado, né? Se eu conhecesse uma menina, ela falava assim, eu sou evangélica, eu batia no ombro dela, tchau. Ela, que é isso, por quê? Não, uma coisa é eu pecar, outra coisa é eu te levar para pecar. Eu nem vou me envolver com você para não ter nem risco. O temor estava ali ainda. O temor estava ali.
às vezes eu passava por situações, eu queria orar a Deus, eu tinha que ver minha oração, Rafael. Eu ajoelhava, então fechava o olho. Senhor, eu sei que eu não estou podendo te pedir nada. Eu sei que não dá, eu estou todo errado. Mas me socorre a situação aqui. Aí começava a orar, mas eu sabia, tipo assim, cara, eu estou errado. Mas ficava aquela coisa. Ainda bem que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ele deixou a misericórdia sobre minha vida ali. Aos 22, eu voltei com uma fala através de um amigo que até hoje ainda é evangélico. Eu fui padrinho de casamento dele depois. Depois ou na mesma época? Nessa época aí. E aí, eu acho que nessa época ele ainda não tinha casado, não. Eu conversando com ele, eu falei, cara, minha vida tá muito ruim, tá horrível, tô num momento muito ruim. Ele, do jeito dele, falou, Luiz, por que você não volta para a igreja? Aí a ficha caiu. Entendi. A ficha caiu. E até hoje eu falo, gente, o Espírito Santo como é que é? O cara não é crente. Bruno, meu amigo, ele não é crente. E ele não falou nada demais. Se a gente olhar a frase, uma frase muito simples, por que você não volta para a igreja? Ou seja, no jeito dele, por que você não volta para Cristo? Por que você não volta para Jesus? Você não volta... Entendeu? Com outras palavras, talvez ele nem tenha tido a dimensão disso tudo, mas o Espírito Santo trabalhou ali, eu voltei aos 22 anos, eu voltei para o Evangelho, e aí eu comecei numa caminhada, eu conheci um professor de escola bíblica, da igreja que eu estava, voltei para uma igreja batista, depois eu fui para uma congregacional, e na congregacional eu conheci um professor que hoje é meu amigo, Carlos José, e ele dava aula de modo muito interessante, ele se fingia de bobo, ele falava um negócio, parecia que ele estava falando um absurdo, totalmente errado, e eu comecei a pescar, esse cara não está falando isso, ele está querendo instigar a gente a pensar, a caçar a resposta bíblica daquela situação. E eu brincava com ele assim, e isso me incentivou a estudar. E eu brincava com ele, eu falava, um dia eu vou te superar, ficava brincando com ele, mas era tudo brincadeira, não era nem para aparecer. E eu comecei a estudar, fui para o seminário e tal. E aí veio seminário, depois eu fiz a convalidação, depois eu fiz a pós, História da Igreja em 2018, e agora, final do ano passado, dezembro, eu concluí a pós de docência do ensino superior, e aí foi toda essa caminhada aí, bem diversificada. Amém. A galera, para você que está assistindo a gente aí, e pode ter alguém nesse momento que está nos assistindo aqui pelo YouTube, ou nos ouvindo através do podcast no Spotify, e que está desanimado, ou ainda está indo para a igreja, mas reconhece que está desviado. Eu faço aqui para você a mesma pergunta que um amigo do pastor Luiz Roldan fez para ele há anos atrás. Por que você não volta para a igreja? Por que você não volta para a comunhão com Cristo? E você que saiu, sabe o quanto é bom, sabe o quanto é gostoso ter a comunhão com Cristo. Eu te entendo, cara, eu te entendo, minha amiga, que, mas fulano de tal na igreja fez isso para mim, ciclano fez isso para mim, e eu fiquei chateado, e não sei o quê, e um monte de porquês. Mas isso é muito pequeno comparado ao que Cristo fez por nós e ao que ele faz em nós e aquilo que vai acontecer lá na frente, que ele deixou como promessa e vai cumprir, que é a sua volta e o nosso encontro com ele ali, face a face. E eu espero não, tenho certeza que vai ser algo muito maravilhoso, que seja agora, nesse exato momento. Mas se não for, seja na vontade de Deus, como já está prevista antes da fundação do mundo, segundo alguns irmãos acreditam. Não vamos entrar na questão teológica, na batalha e tudo mais. Igual, pastor, teve um programa anterior que eu gravei, e eu falei uma situação que calvinistas e arminianos eles precisam parar para conversar e não brigar. Até um bate-papo que a gente estava tendo antes da gente começar a gravar,
sobre a questão do debate, né? Que a gente parece que o povo vem aprendendo de uma forma errada que debate precisa ser vencido, e não ali uma transmissão de ideias e de um conhecimento, né, de crescer no conhecimento ali as pessoas envolvidas. E teve gente que deu um feedback da seguinte situação: isso que você está falando, isso que você está dizendo aí no seu vídeo, no canal, no podcast, é uma heresia muito grande, porque não dá para se conversar com um arminiano. Aí veio um outro e falou: não dá para se conversar com um calvinista, qual é a sua opinião? Eu comecei a rir, eu falei, cara, isso é de uma ignorância absurda. Eu acho que a maior dificuldade não é você conversar com alguém que tem uma ideia contrária à sua, distinta à sua. Eu acho que a maior dificuldade é conversar com alguém imaturo. Sim. E quando a gente vai falar de maturidade, por que é difícil? Porque o imaturo, ele tem uma dificuldade muito grande de diálogo. Ele leva para disputa, ele leva para o vencer o debate, ele leva... se o cara discorda dele, tem uma visão diferente, então, herege... Hoje todo mundo é herege. Hoje todo mundo é herege por qualquer coisa, né? Então, dentro dessa situação, eu devo ser herege por usar cavanhaque. Para alguns eu deve me achar como herege. E a camisa do Dragon Ball. Então... E o Goku foi baseado em Jesus, né? Não que isso valide... vamos santificar o Goku, mas só para nível de ilustração. Mas é isso, aí o cara gosta de um filme, gosta de uma música, gosta disso, ele é herege. Hoje todo mundo é herege, entendeu? Qualquer coisa as pessoas são hereges. E a gente vai pegar numa situação, a imaturidade é exatamente isso. A pessoa, em vez de debater, ver se acrescenta algo naquele debate, ou é acrescentado algo para ele quer moldar todo mundo ao seu pensamento. Então, dentro dessa situação, não se dialoga, não se convive, se faz uma separação enorme e você vai para brigas sem sentido. Eu dificilmente debato hoje na internet. Por quê? Porque entra muito o ad hominem. O que é o argumento ad hominem? Porque numa argumentação, se o Rafael argumentar algo, eu vou contra-argumentar falando, eu vou atacar o argumento dele. Não, o ad hominem ataca o argumentador, ataca a pessoa. Então, em vez de eu discordar do Rafael, eu vou tentar desqualificar o Rafael. E isso é alguma coisa que acontece muito na internet. Então, é complicado. Então, infelizmente, nós temos uma realidade que hoje não é difícil você dialogar com um calvinista ou arminiano, é difícil você dialogar com um imaturo. Sim, demais. Demais. Fora que o seguinte, na internet, como é um campo muito aberto, o cara quer falar sobre teologia de uma forma onde, às vezes, ele não conhece a história da igreja, não conhece hermenêutica. Hermenêutica é a senhorinha que mora do outro lado da rua. Ele não sabe o que é hermenêutica. Então, ele não sabe quais são as regras de hermenêutica. Uma vez eu conversando com um amigo, ele: vamos fazer um debate? Vamos, mas é para usar as regras de hermenêutica, tá bom? Bem, eu estou há 2 anos esperando ele marcar o debate. Mas, então, não é porque o cara... Não estou dizendo que ele era fraco, eu estou só trazendo um exemplo aqui, é porque nós não estamos dizendo aqui quem é fraco, quem é forte nisso ou naquilo. Sim. Mas, se você vai debater, você tem que ter base para debater. Hoje a pessoa quer debater, ele leu 3 linhas no livro, você assistiu um vídeo de 10 minutos no YouTube, ele se acha o teólogo. Já o especialista no assunto específico. O especialista, né? Então, isso é muito comum na época do início de seminário. Eu fui assim, eu achava que eu sei o que eu estou falando. Eu também. Chamava fulano falando besteira. Fulano, eu chegava a chamar, espera lá, fulano burro pra caramba. Hoje eu fico assim, meu Deus, me perdoe. Ainda Mas, assim, hoje eu caio nessa besteira em um assunto ou outro. Confesso aqui o meu pecado para todo mundo. Então a gente vai amadurecendo, ou pelo menos se deve amadurecer, entender que o diálogo ele precisa ser exatamente isso, uma conversa
um debate saudável, amigável. E, às vezes, na internet, quando eu vejo que o diálogo, o debate, ele parte para um outro lado, eu falo, gente, estou ocupado, realmente, eu sempre estou com alguma coisa a fazer, mas estou ocupado, fui, tá? E morre, porque É melhor, né? é melhor. E não somente no meio da igreja, né? Sobre esse assunto específico que eu toquei, sobre a questão do arminianismo, calvinismo, né? Que é uma disputa, uma guerra de muito tempo e que provavelmente vai ficar aí por mais muito e muito tempo. E eu acho que a galera realmente ela precisa aprender essa questão do amadurecimento, né? A gente ter mais maturidade para conversar com o diferente, né? Tanto dentro da igreja quanto para quem não é da igreja. Eu acho que algumas pessoas vestem uma armadura, querem brigar contra as pessoas que pensam diferente, aí você acaba que vê muita gente, ao invés de O cara falar... acha que ele é o novo Cavaleiro Templário. Ao invés de a gente, né, falar para aquela pessoa que é de um outro segmento religioso, da gente apresentar Cristo para ela, a gente fala primeiro que ela não presta, que ela é filha do diabo, que ela vai para o inferno, que ela é um monte de coisa para depois falar que Jesus a ama. O cara acha que ele está numa cruzada, e você está falando da Idade Média. E aí você vai pegar um ponto muito interessante. Eu gosto muito de comparar as coisas ao relacionamento, né? Imagina você hoje chegar, você, Rafael, você conhecer a menina, você, dentro do meu exemplo, você está solteiro, tá? Sim. Amor, dentro do meu exemplo, você está... Eu te amo. Viu? Como é que é o nome dela? Gabriele. Gabriele, eu vou usar você no exemplo. E aí você está conhecendo a Gabriele hoje, você ficou afim, você olhou assim, nossa, a paixão à primeira vista, tal, aí você vai chegar... Aí você começa a primeiro expor o erro da Gabriele para a Gabriele. Você começa a falar do defeito dela, tá? Não que você tenha, Gabriele, tá? Mas aí você começa. Aí depois você fala assim, então eu fiquei muito afim de você. Nunca que você vai conseguir alguma coisa. Só se ela for muito burra. Ela vai ficar assim, pô, o cara me esculhambou e agora ele vem falar que... Então, assim, essa situação é muito complicada. Aí a gente traz isso para dentro do evangelismo. Então, você é filho do diabo, você é isso, você é aquilo, pá, 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 pá. Mas tem Jesus. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido você falar assim, Jesus aqui, salvação. A pessoa ela já não está ouvindo nada, porque ela já está revoltada contigo. Verdade. Ela não vai prestar atenção, muito menos dar crédito ao que você está falando. E o pessoal parece que não consegue entender isso. E aí eu volto que às vezes é uma própria imaturidade. Às vezes a gente quer convencer a pessoa mostrando o erro dela. Ó, o meu lado é bom porque o seu é errado. Às vezes a gente tem que chegar mostrando o nosso... Começar pelo lado bom, que é o Evangelho. O Evangelho é a proposta boa de Deus para sua vida. Verdade. A única, mas essa única, ela é boa, se chama Evangelho. E a gente faz isso muito na imaturidade. Já fiz uma coisa assim há muitos anos atrás, e hoje eu vejo assim, cara, pura imaturidade, e às vezes falta de sentar com alguém mais maduro e conversar. O caminho o senhor me orienta. Exatamente. Eu vejo que, por exemplo, essa geração mais jovem tem uma dificuldade muito grande de parar para ouvir uma geração mais antiga. Eu acho que todas as gerações, por exemplo, a minha geração na adolescência, a geração do meu pai na adolescência, tinha as suas dificuldades de ouvir o mais velho, o mais experiente. Talvez por adolescente ter essa coisa do ser cheio da razão, do espírito livre, do conhece tudo, do que sabe de tudo, justamente pela falta de maturidade. Mas eu vejo que especificamente, essa galera que está aí hoje, eu acho que ela conseguiu passar um pouco do limite. Eu acho que ela começou a dar uma exagerada dentro dessa questão de ouvir mais o outro. Eu, por exemplo, alguns amigos até falam, você é muito velho porque você gosta de conversar com gente mais velha do que você.
porque eu vejo muito e aprendo muito com o mais experiente. Sim. E o mais Foi um experiente caso que também... aconteceu comigo, foi um caso que aconteceu comigo em num período pós-volta ao Evangelho, eu me dava mais com as pessoas mais velhas do que os mais novos. E até porque eu vi os mais novos muito ligados ao entretenimento dentro da igreja, enquanto eu estava botando pilha para a gente fazer coisas espirituais. Então eu acho que eles me viam meio estranho. Eles ficavam assim, né, meio... Quem é esse cara aí? Quem chamou ele aqui? Quem chamou esse cara para cá? Então, é uma coisa que eu vejo assim que é necessário a gente parar sempre para ouvir com o mais velho. E o mais velho também acho que tem uma humildade, né? De parar Sim, para a ouvir um pouco questão... com a gente. Eu agradeço muito a um diácono chamado Júnior. A gente congregou junto um tempo e aquele cara ali, Deus usou ele para mudar meu ministério de pregação. Eu comecei a pregar e eu achava que o negócio era trazer só conhecimento. Eu achava que as pessoas iam entender eu somente trazendo conhecimento a elas e isso ia ser coisa. E parou assim para mim, cara, você tem conhecimento, mas você precisa mudar, você não aplica as coisas no meio da pregação. Você precisa aplicar mais isso no meio da pregação, na vida das pessoas. Na hora eu parei, fiquei, pô, será que ele está certo? Eu fui para casa refletindo, e dali foi mudando. E graças a Deus, dali o Ministério de Pregação mudou. Então eu falo assim, isso foi muito importante. E se eu não dou ouvido a esse cara? Verdade. Então, assim, às vezes a gente tem que ver e parar para ouvir fulano, ouve. E aquilo, você vai chegar numa realidade, o exemplo do time de futebol. Às vezes o técnico está do lado de fora, ele está vendo o que está acontecendo. E não é à toa que às vezes ele põe um auxiliar lá em cima na arquibancada para ter uma visão ainda mais ampla. Sim. Quem está de fora, você está ali no meio daquela coisa toda, mas quem está de fora está vendo, fulano, é isso aqui, vai por aqui, vai nos orientando e falta um pouco de maturidade, humildade, experiência, sabedoria da gente parar, peraí, deixa eu analisar o que ele está falando, entender que, pô, esse cara aqui ele tem mais experiência do que ele, tem uma caminhada, ou mesmo que tem até menos. Sim. Porque às vezes você vai aprender com gente que tem menos tempo de caminhada que você, mas vai te trazer algo. E Deus pode usar essa pessoa te trazer algo para lhe ajudar ali. Sim. Trazer algo que você precisa ali de orientação. E eu acho que é muito importante essa questão da humildade, né? De você reconhecer que você aprende com todo mundo. Por exemplo, uma coisa que eu vejo na prática é que aqui, nesse projeto que eu estou fazendo, eu já conversei com o pastor, já conversei com o ministro de louvor, já conversei com gente que é somente um membro na igreja, não que ele é menos importante do que o pastor, mas só numa questão, numa escala de importância, de responsabilidade. Vamos dizer assim. E eu consigo aprender muita coisa com todo mundo, seja positiva, seja negativa, que eu acredito também que você consegue aprender muito com o erro do outro, de olhar como um exemplo. Porque, na realidade, a gente aprende com o erro, seja o seu ou do outro. Sim. Do outro é melhor, porque quem sofreu foi só ele. Da gente é um pouco mais dolorido. Da gente é mais dolorido. E a gente, eu pegar e parar para pensar assim, falar, não, esse caminho aqui que eu posso estar entrando, fulano já errou ali, já falou, então não vou seguir por aqui. Eu gosto muito de conversar com jovens, adolescentes ou adultos jovens e trazer essa orientação. E graças a Deus eles começam a ver que eu dou uma abertura para eles falarem de qualquer coisa comigo. Sim. Sexo, qualquer coisa que eles queiram falar, eu dou abertura, vou sentar, vou ouvir, vou orientar, qualquer coisa. E assim, eu gosto muito de conversar com eles, o seguinte, porque muita coisa que eles estão vivendo ou para viver, eu já passei. Eu já vivi algumas coisas,
seja de relacionamento, seja de ministério, seja de profissão. Eu olho para trás, às vezes, eu podia ter feito diferente aqui, podia ter feito diferente naquela área. E às vezes você vai chegar, fulano, olha só, vem por aqui, aconteceu isso aqui na minha vida e tal, isso aqui foi bom, ou então aconteceu isso aqui foi ruim, então não vai por aí não. Então são coisas que a gente vai ter essa questão. E falta um entendimento do seguinte, se você pegar segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, aquela passagem muito famosa do machado que cai na água e Eliseu faz o machado flutuar. Mas vamos pegar o início dessa passagem. Eliseu era o líder da escola dos profetas. E tinha lá os alunos. Os alunos chegam para ele e vê assim, o lugar está apertado, o número de alunos. Uma coisa que eu vejo ali, eles chegam para Eliseu e falam assim, nós queremos cortar madeira para aumentar o espaço. Eles queriam aumentar o espaço porque a coisa estava crescendo e eles precisavam que isso continuasse crescendo. Sim. Eu começo a entender que o bom liderado é aquele que quer crescer. E aí você pega a fala do líder, Eliseu fala assim, pode ir, que o bom líder é o que deixa crescer. Sim. Aí você volta no liderado. O liderado ele fala o seguinte, mas vamos conosco. Por quê? Porque o bom liderado, porque sempre tem essa questão de um ser líder do outro, um está numa posição de comando, de liderança, de orientação, enfim, ou seja, simplesmente de estar numa experiência maior. O bom liderado, ele quer que o líder vá com ele. Ele entende que ele precisa da experiência, da maturidade dessa pessoa, do conhecimento dessa pessoa para lhe orientar. E aí vem o bom líder que fala o seguinte, eu vou. Porque o bom líder, ele também quer fazer o outro crescer. Então, o que falta muito na nossa época e da atual geração é entender que ele também precisa de estar com boas pessoas, saber filtrar quem é boa pessoa para ele, e estar com boas pessoas para então ele poder crescer. Esse processo do crescimento dele é de suma importância a presença de alguém que possa orientá-lo. Isso não é vergonha. Eu fiz o meu seminário e eu não tive muita orientação, eu tive mais a partir da convalidação. E eu ligo aqui, eu ligo para amigos meus e gente que palestra junto comigo, gente que já sentou para ouvir palestra minha, gente que eu já sentei para ouvir palestra deles. Fulano, esse texto aqui, o que você entende? E como já liguei para pastores, fulano, me dá uma orientação pastoral nisso aqui. Como já deles ligarem para mim, me dá uma orientação pastoral, Luiz. Então, assim, a gente tem que ter uma humildade de entender que não somos donos da verdade, nós não somos o sabe-tudo, nós não temos experiência de tudo. Às vezes, você vai pedir orientação por coisa que você cansou de orientar os outros, mas você precisa de alguém de fora para analisar a situação, analisar até você, como você está sentindo naquela situação e falar, olha, é isso. E a gente precisa entender essas situações. É muito importante, né? Que a gente vai tendo essa troca de conhecimento, vai tendo essa troca de experiência, um vai aprendendo com o outro e ser humilde, cara, para poder entender que nós somos seres interdependentes, né? A gente depende, de certa forma, do outro irmão. A comunhão, né? Eu acho isso maravilhoso, que a Bíblia, quando ela começa a tratar da questão da igreja mesmo ali, ela começa a falar muito sobre essa questão da comunhão, do estar próximo. Paulo diz que um membro precisa do outro. Exatamente. Ninguém uma mão não é o corpo todo, né? Uma mão é somente um pedaço do corpo. O próprio ser humano é um ser biopsicossocial, ele precisa de relacionamento. Ninguém consegue sozinho. Você precisa de relacionamentos afetivos, amizades, você precisa de orientação, você precisa de cuidado pastoral, você precisa de cuidados espirituais, psicológicos, você precisa de gente para te ajudar em N situações. Então é bem essa questão mesmo. E assim, agora vamos
mudar um pouco do assunto. E eu anotei aqui direitinho para a gente poder ter um norte, né, aqui no nosso bate-papo. E a forma que eu conheci o senhor foi através de literatura. Para quem não o conhece, o pastor Luiz Roldan, ele escreveu alguns livros, e o livro que eu tive o primeiro acesso foi até anotei aqui na colinha, o título do livro é o seguinte: A dupla predestinação é contrária ao caráter de Deus. E quando eu tive acesso a esse livro, foi no momento onde eu falava para todo mundo que eu era muito calvinista, porque eu li as Institutas de Calvino uma vez, e aquilo na minha cabeça fez total sentido, e eu comecei a defender, levantar uma bandeira, que hoje eu olho para trás e vejo o quanto aquilo demonstrava a minha falta de maturidade, porque eu entendi que, com o passar do tempo, a gente não precisa levantar bandeira relacionada a esses assuntos, que a única bandeira que a gente precisa levantar é a bandeira do Evangelho. Esses assuntos são assuntos secundários, que é legal da gente parar para trocar ideia, a questão do debate e tudo mais. Mas, no momento certo, né, de certo. Né? Exatamente. E esse livro, um amigo me apresentou, e eu comecei a ler, e eu confesso para o senhor que eu parei na metade, porque eu não vou ler esse negócio. Porque tá indo contra tô brincando. A tudo que eu falo, que eu acredito e tudo mais. E depois eu parei, depois de bastante tempo, peguei para dar uma lida de novo, começou a fazer sentido. Aí peguei alguns livros também que são impressos pela editora Reflexão, e eu fiquei assim, pô, essa galera é muito arminiana, e eu sou calvinista, mas já comecei assim, pô, eu sou calvinista, será que eu sou calvinista? Aí entrou uma crise de identidade. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia no que eu acreditava. Eu fiquei completamente desesperado. E eu ficava, o que eu sou? Aí, uma hora, eu tinha atitudes de uma pessoa muito enraizada no calvinismo. Daqui a pouco, eu tinha a atitude de uma pessoa muito enraizada no arminianismo. E eu ficava me contradizendo. Discurso e atitude, de vez em quando, não batia e sempre entrava naquela contradição. E eu fiquei, meu Deus do céu. Aí eu até brinco com alguns amigos. Para que eu fui parar para ler aquele livro? Para que eu caí na besteira de ler aquele livro? Mas eu agradeço e muito primeiramente a Deus, né, que é claro, sempre vou falar isso, que é o único que é digno de toda a honra e toda a glória, sempre será e sempre foi assim. Mas esse livro do Senhor começou a dar embolada na minha mente. Aí eu lembro que depois eu comprei um livro Arminianismo Clássico, do Zwinglio Rodrigues, que também é impresso pela editora Reflexão. E eu fiquei assim, eu falei, poxa, eu tenho um monte de livro calvinista e 2 livros arminianos. Falei, não é possível que esses 2 vão se sobressair na minha mente, sendo que eu gastei um dinheirão com os outros livros. Conclusão da história, né, para o senhor poder apresentar a sua obra literária. Eu entendi, com o passar do tempo, que não tem problema nenhum você dedicar tempo à leitura das 2 escolas. Eu aprendo muito com o livro de linha calvinista, que é a maioria dos livros que eu tenho em casa, até porque o mercado nacional ele é bem maior para livros de linha calvinista do que de linha arminiana. Tenho já alguns livros de linha arminiana, onde eu aprendo muito também, e é uma coisa que eu hoje consigo, talvez com o passar do tempo ter adquirido alguma maturidade relacionada a esse assunto, a ler os 2 e ter o meu posicionamento, né, que aqui eu vou dar a notícia para alguns amigos que com certeza estão ouvindo. Não fica chateado comigo, não briga comigo. Se me encontrar na rua depois, não vem falar, você agora é um herege, mas eu não tenho muita coisa mais. Eu posso ter uma coisinha ou outra ainda da questão da teologia de linha calvinista, mas eu estou mais para Armínio do que para Calvino, mas é claro, a gente está mais para Cristo sempre. Né? Então, mestre, apresenta a obra do senhor aí. Olha, eu vou confessar que, não numa disputa de lado, mas eu fiquei bem feliz em saber que o meu livro trouxe um impacto, entendeu?
Se fosse um livro sobre receita de frango, não que eu saiba fazer, mas eu ia ficar feliz se tu fala assim, estou fazendo um frango maravilhoso. Então, esse é o sentido do impacto que lhe trouxe. E então eu... Ah, tá, foi um livro, caiu aqui, fez um barulho. E aí, o que acontece? Então, eu fiquei bem feliz com isso. Abrindo só uma brincadeira aqui, ainda mais que meu livro foi usado para libertar vocês, para libertar você. A brincadeira com meus irmãos aqui, calvinistas, só para mexer com eles. A gente se ama, a gente se ama. Eu tenho livro aqui calvinista também, às vezes eu uso algumas coisas. E, enfim, mas fico bem feliz de saber que ele trouxe um impacto. O livro não é grande, então eu acho que, como escritor, fico feliz, mesmo você não usando essa fala, assim, o livro foi bem montado. Eu acho que sim, sim. E não é o primeiro elogio que eu recebo. Na verdade, eu tenho um carinho muito grande por esse livro, não que eu não tenha pelos outros, mas acabou que foi um livro que me trouxe uma certa notoriedade. E o que acontece? Esse livro foi meu TCC de graduação, que foi transformado em livro. E é bem interessante isso. Mas vamos lá. Meu primeiro livro que eu escrevi foi em 2016. Eu já tinha esse livro na cabeça. E aí depois eu passei para o papel, que é Libertação Espiritual na Bíblia e na Prática. Ele foi lançado em 2017. Acabei de escrever ele no finalzinho de 2016 e ele foi lançado em 2017. Esse livro, eu falo que é libertação espiritual, a importância dela, que a libertação espiritual não é só o exorcismo, não é só expulsar o demônio, é um processo. Sim. E às vezes o processo para uns é mais rápido, para outros é mais demorado. Então eu trabalho aqui algumas coisas, eu trabalho muito em cima do ministério de Jesus e trago algumas experiências minhas na área de libertação que entram em concordância com os atos de Jesus. E, enfim, logo depois veio o segundo livro, que foi A Dupla Predestinação Contrária ao Caráter de Deus. Esse livro é que mexeu comigo, essa criança. Esse livro foi muito interessante porque eu mandei para reflexão e eu pensei em publicar ele como artigo científico. Entendi. E a reflexão falou, não, a gente vai publicar como livro. Então, tá bom. E aí, ela aí manda para mim aí, tal, fechadinho o livro, tal. Aí mexi algumas coisinhas. Esse livro é bem interessante porque esse livro nasceu dentro do trem. Na realidade, foi o meu TCC nasceu dentro do trem. E eu vou aqui indicar um livro do meu amigo Tiago Titilo. Eu estava lendo esse livro, A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã. Poxa, lendo esse livro... Vou pegar para mim. O livro é bom. E o Titilo, aquele trabalho de desenvolvimento do pensamento agostiniano, quando Agostinho muda, que ele estava bem uniforme com a patrística, e ele muda para outra ideia, e aqui traz a sua influência do pensamento maniqueísta sobre Agostinho, para ele mudar de ideia. Ele muda de ideia e essa ideia muda muito, ela se fortifica dentro do debate com Pelágio, que é outro que estava errado também na história, e aí acontece que o Titilo ele trata aqui a parte histórica. Aí eu comecei a ver, eu falei, tá, mas essa história toda, a pensamento agostiniano sobre o chamado Agostinho Velho, que já estava mais velho, eu falei, isso aqui para mim é contrário ao caráter de Deus. E aí deu aquele estalo, opa, vou fazer o TCC disso. E dentro do trem, eu gosto de ler dentro do trem, aí deu estalo, eu falei, aí comecei a fazer o TCC e depois virou livro. E aqui eu trato algumas questões bem interessantes, eu acho que esse é o livro meu que mais vendeu até hoje. Então eu falo que é a dupla predestinação, falo a diferença da predestinação bíblica para a dupla, que é uma ideia que surge depois, já no século V. Só um adendo que o senhor está falando, só para não perder aqui o que eu ia falar. Essa parte foi a parte que mexeu.
a questão da predestinação bíblica, e eu parei ali, eu falei, o que esse cara está falando? Aonde que está escrito isso na Bíblia? Aí eu comecei a pegar, claro, a fonte que faz todo sentido, que explica tudo. E comecei a comparar, e era muito engraçado, que eu pegava a Bíblia, comparava, guardava a Bíblia, guardava o livro, pegava o livro calvinista e ia para ler. Aí ficava, não, é isso aqui. Aí eu, daqui a pouco não, mas pô, aquilo que ele falou, será que faz sentido? Aí voltava lá de novo. E ficava naquela guerra, ao ponto de vários momentos eu pegar sempre 2 livros e a Bíblia e ir comparando como se fosse um debate. Não, isso é fulano está fazendo isso aqui, fulano está fazendo aquilo. E eu era o mediador do debate ali, usando a Bíblia. Falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, não, acho que não dá. Aí tanto que eu fiquei, foi um período que eu fiquei sem congregar, que foi um período curto, foi um período de, se não falha a memória, 1 mês e meio, 2 meses. E para não me desviar, eu li muito. Então saía lendo tudo que tinha pela frente. Um amigo me orientou a comprar livros, então gastei muito dinheiro naquela época. E todo livro que eu comprava já chegava, ou às vezes no caminho, dependendo da grossura do livro, eu já lia logo na condução, dentro do ônibus. E esse foi um deles, né, que eu comprei e foi bem complicado. Até brinco com alguns amigos. Pô, me arrependi de ter lido aquele livro naquela época e hoje, graças a Deus. E aí eu falo sobre o caráter de Deus na teologia sistemática, e é só sistematizar o caráter de Deus. Uhum. E aí eu falo sobre Agostinho, a dupla predestinação, a origem dessa ideia, as posições bíblicas contrárias à dupla predestinação, e uma coisa aqui que eu acho muito legal, né? O pessoal fala assim, Romanos 9 é o terror do arminiano. Eu falei assim, mas Romanos 9 é a forma mais fácil de refutar o calvinismo. Eu fico brincando com eles ficam revoltados comigo. E assim, eu faço uma análise em cima de Romanos 9, né? Você lembra disso. E aí, a posição dos pais da igreja em relação a isso, o que diziam os primeiros concílios e sínodos da igreja, e a constatação bíblica e histórica do antagonismo do caráter de Deus com a dupla predestinação. Então, esse é o meu segundo livro. Foi publicado também em 2017. Já em 2018, esse livro aqui foi muito interessante, porque foi publicado Apostasia ao longo da história da igreja. Eu estava fazendo a pós em História da Igreja e eu estava a fim de escrever. Só que eu estava a fim de escrever sobre apostasia, eu estava a fim de escrever sobre heresias e eu estava a fim de escrever algo sobre história da igreja. E tinha que fazer o TCC da pós-graduação. Eu fiquei assim, por que eu junto tudo isso? Aí eu juntei tudo isso e então eu vim definindo algumas coisas. Dentro desse livro, eu falo o que é apostasia, sua realidade nas escrituras, quem realmente pode apostatar. Eu faço uma diferença entre desvio moral momentâneo e apostasia. Eu falo por que o apóstata não pode ser restaurado, diferente do cara desviado. Uhum. O apóstata não pode ser... Então, eu faço uma exegese de cada palavra de Hebreus 6, do 4 ao 6. Então, está ali no grego todo o significado de cada palavra ali. Eu falo de como ocorre a perseverança, a certeza da salvação, e eu falo do que mais impulsiona pessoas a apostatarem, que são os falsos ensinos. E mostro isso na Bíblia, por que são os falsos ensinos. A partir disso, eu faço um apanhado dos principais falsos ensinos do século I ao século XXI. Logicamente, século XXI até quando o livro foi escrito, que era 2018. Sim. Mas esse é o meu terceiro livro, o Apostasia. Em 2019, eu escrevi e foi publicado, 2019, no primeiro semestre de 2019 foi publicado. Na verdade, eu tenho uma coisa, eu falo, já virou a tradição. Final de ano ser o período que eu escrevo o livro. Então, eu sempre começo a escrever no final de um ano e termino no início do outro. Então, eu escrevi o Espírito Santo e a igreja batizada nele,
que eu trabalho aqui? Eu trabalho Trindade, trabalho a pessoa do Espírito Santo, ele como a voz de Jesus na terra, trabalho o Espírito Santo na fé, na conversão, na regeneração, na edificação da igreja, batismo com fogo, eu trabalho batismo no Espírito Santo, os dons, dons espirituais, dons ministeriais são pouco falados, Espírito Santo na perseverança, Espírito Santo contra o secularismo, contra o relativismo. Só que, por que do título? O título é o seguinte, a partir da Bíblia eu identifico que o Espírito Santo ele não trabalha a partir do indivíduo, mas sim a partir do corpo de Cristo. Ele trabalha de macro para micro. Então, ele trabalha de corpo para membro. Então, por isso, a igreja batizada nele. Então, sendo aqui, toda a igreja é batizada no Espírito Santo. Se você me perguntar, eu creio que o batismo no Espírito Santo é uma obra após a conversão? Sim. Creio que logo após. Mas após. Uhum. E aí entram algumas questões, talvez você tenha pensado, né? Como assim? Mas todos são batizados? Como é que é isso? Por que nem todos manifestam? E como se manifesta? E tem essa questão toda aí. Não sei se vai gerar dúvida, caso você queira perguntar. Eu tenho uma pergunta para o senhor, aproveitando aqui o gancho, sobre essa questão do batismo com o Espírito Santo e com o fogo. Eu vejo que várias tradições elas vão tratar de uma forma diferente. A forma com que eu entendi melhor com o passar do tempo é que ali, aquele fogo que Jesus Cristo está falando, ele está mais ligado à questão de juízo, porque ele vai falar sobre a questão da palha, que é lançada do fogo, tudo mais. E aproveitando que o senhor escreveu um livro que toca nesse assunto, né, que não só para mim, mas para a galera que está ouvindo também, que pode ter essa mesma dúvida, explica para a gente aí a visão que o senhor tem relacionada a essa questão. Dando um spoilerzinho do livro, até para levar a galera a comprar também. Olha, eu acho legal você ler, vai de repente mexa com você de novo. Vou pegar isso, eu vou pegar a apostasia também. E aí, o que acontece? Eu não creio na condenação, e sim na purificação. Sim. No original ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Não tem o com fogo. Uma ação contínua, mostrando que o fogo ali seria uma ação purificadora do Espírito Santo. O judeu falava muito purificação, nós falamos muito santificação, dá no mesmo. A gente tem que ver algumas situações. Além da exegese, a exegese eu uso, o calvinista muitas das vezes, ele crê na condenação. Só que Calvino talvez eu tenha mais essa linha justamente por conta do só que Calvino cria na purificação, e muita gente não sabe disso. Eu uso os argumentos Calvino no livro. Eu cheguei a ter acesso a um material que explicava justamente isso. Né, o amigo até no seminário ele passou, aí ele foi, conversou com a gente, aí mostrou lá acho que uma página, uma coisa assim, explicando isso. Eu, na hora, não entendi nada, porque não estava no nosso idioma, mas ele, como sabe, no inglês, ele explicou mais ou menos para a gente. Não tem isso traduzido no Brasil. E eu fiquei assim... Aí eu me pergunto por que a Editora Fiel, que é quem traduz os comentários de Calvino, não traduz exatamente Calvino falando sobre Mateus, né? Aí eu fiquei assim pensando, eu falei, mas até foi numa sala de seminário, eu falei, mas por que ele falou isso e a gente nunca teve acesso? Aí ele justamente fez um questionamento parecido com o que o senhor fez. Será que é porque não sei se o senhor... Sei lá, vai ser o Stigo a Fiel aqui com esse vídeo deles publicarem. Não dá strike não, Fiel, a gente ama vocês. Foi o pastor só um instigar, porque... Conheço. Ele que trouxe esse questionamento, essa situação, porque eu falei para ele, eu sou nazareno, mas eu sou calvinista. Ele começou a rir. Ele não é calvinista nada, moleque. Aí a gente foi conversando, trocando ideia. Um cara que, tem uma grande admiração por ele. Gente boa, amigo meu. E já tive a honra de ouvi-lo palestrar e dividir palestra com ele. O que acontece? Carson crê nessa linha da purificação, Hernandes Dias Lopes,
comentário Martin R., comentário Beacon, Raimundo de Oliveira, da Assembleia de Deus, já falecido. Tem quem mais? Tem Calvino. Eu acho que eu usei mais gente. Mas, enfim. E aí você vai pegando o seguinte, vamos pegar o contexto de Mateus 3. Jesus está pregando para quem? Para judeu. O judeu, toda vez que falava sobre batismo, ele já entendia a situação, porque o judeu só usava batismo para um motivo: purificar. E existiam coisas que eram purificadas com água, mas tinham coisas que a água não conseguia purificar, como ouro e prata. Então eles eram purificados no fogo. Ou seja, era um batismo mais forte. João Batista está dizendo o seguinte: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Ele está dizendo, a minha purificação é externa. A interna eu não consigo fazer, ela é mais forte. Só quem pode fazer é ele. O judeu capta isso muito rápido. Por quê? Era a linguagem deles. Batismo para eles era purificação. Estava sendo pregado para o judeu. A gente vai fazer uma correlação de textos. Há textos no Antigo Testamento que Deus vai falar sobre purificar o seu povo no fogo. Tem um texto muito interessante, deixa eu pegar aqui, Isaías 4:4, que esse eu confesso que eu não botei no livro, aquelas coisas que a gente vê depois que acaba o livro, mas todo mundo que escreve livro fala, teve um negócio depois que já tinha ido para a gráfica, que eu vi que vai para uma segunda edição. Então, vamos lá, Isaías 4, vou chegar lá, já estou em Isaías já. Que o ventilador aqui está atrapalhando um pouquinho, mas tem que ter ele, porque o Rio de Janeiro está terrível. Um sol para cada um aqui. Isaías 4:4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, limpar de Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Ou seja, uma ação purificadora do Espírito Santo. Aí a gente questiona o seguinte, qual é o foco da mensagem de João Batista? Arrependimento. A santificação ou purificação, chame como quiser, ela vem a partir de um arrependimento. O foco da mensagem era esse. Sim. E aí os judeus estavam ali assistindo, aliás, todo mundo era judeu, mas os fariseus estavam ali assistindo, eles pensavam o seguinte, eu estou tranquilo, eu sou descendente de Abraão. Por isso que João Batista fala o seguinte, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês têm que se arrepender, ter fruto de arrependimento. Porque a gente sabe, pegando João 8, que o povo tinha essa ideia, eu sou descendente de Abraão, tá tranquilo. E Jesus fala, tem que ter uma fé pessoal. Então você vai chegar numa realidade que entra um questionamento. Tá, e o versículo 10 e o 12 que fala sobre ser queimado no fogo? O que acontece? Calvino ele traz um negócio muito interessante, que ele fala que o 10 e o 12 são parênteses, onde ele vinha falando o seguinte, Jesus quer vos santificar, quer vos purificar. Ele está oferecendo isso aqui a vocês. Claro que eu estou parafraseando a fala de Calvino. Sim, sim. E Calvino fala o seguinte, porém saibam que, se não se arrependerem, ele também é justo juiz e vos condenará. Então, o que o versículo 12 ali e o 10 são versículos diferentes. São versículos que versículos tratam de fogo diferente. Não um purificador, mas um fogo de condenação. Sim. Mas que o 11, ele segue toda a linha da purificação, do arrependimento. E Calvino também liga o versículo 11, Mateus 3, a João 3, quando ele fala sobre nascer da água e do Espírito, que água e fogo são símbolos de purificação. Muito interessante, quem fala isso também é o autor do livro do capítulo sobre Espírito Santo e santificação, na Teologia Sistemática de Stanley, organizada por Stanley Orton, publicado pela CPAD. Uhum. Também está no meu livro. Então, isso tudo, a gente vai vendo uma situação, e lá tem outros textos que colaboram com essa ideia. E para matar a jogada, a gente tem o seguinte, ali estava se falando da primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus, ele não veio para condenar. João 3,17, ele veio para salvar. Sim.
Então, fica a situação. Claro que ali existe várias passagens. Deixa eu ver quantas páginas que teve no livro só sobre o batismo no fogo. Batismo no fogo tem no livro acho que tem 18 páginas falando só sobre o assunto, então está bem mais explicado dentro do livro. Eu vou precisar comprar, é claro, isso aí não tem como fugir. E o bom, galera, de você estar conversando, trocando uma ideia com o professor, é isso aí. Se tem uma dúvida, tira logo a dúvida, ele já explica tudo direitinho. Aí já indica o livro. O livro, para você que está assistindo a gente, os livros que ele apresentou, vai estar tudo aqui no link na descrição. Né? Só tá saindo um novo aí, né? O senhor falou, né, que tá saindo um novo aí. Quando tiver um novo, vou estar divulgando lá também. O nome do livro será Examinando e Pregando a Bíblia. É uma questão hermenêutica e homilética, ou seja, como examinar, então vai ter regras básicas ali de hermenêutica, vai ter métodos hermenêuticos, exegese, mas tudo de uma forma clara e direta, vai ter exemplos para você poder entender a situação, e vai ter a homilética, que é como você passar um sermão, como você montar, dividir, vai ter um capítulo como você ter uma tranquilidade emocional na hora de pregar. Então tem toda essa questão aí, tipos de sermão, seus pontos fortes, seus pontos fracos, dos 4 tipos principais de sermão lá, o expositivo, temático, textual e tópico. Então tem os dons que trabalham na área da pregação. Entendi. Então tá aí para sair para fevereiro. Já tá um spoilerzinho já do que vai sair, do que vai rolar. E assim que sair, pastor, já estou até perguntando para o senhor permite estar divulgando lá no Instagram. Com certeza. No YouTube também, no Spotify, para a galera. E tu me ajuda. E poder adquirir esse livro. E, assim, são assuntos interessantes, são temas importantes que eu acho que a igreja ela precisa trabalhar, né? Não somente os livros do Senhor, mas vários e vários livros. E já pegando um gancho sobre essa situação da leitura, né, eu queria te perguntar, dentro do nosso cenário atual, nacional da igreja, né? Vamos fechar no seio da igreja. E quando eu falo aqui, né, eu preciso deixar bem claro, quando eu estou falando igreja, eu estou falando de um todo, galera. Não estou falando de fulano, de ciclano, de beltrano, do lugar tal, nada disso. Estou deixando isso bem claro, pastor, porque eu já tive que me explicar diversas vezes nessa situação. Porque o pessoal tem uma ideia de, quando fala igreja, fala de igreja local, denominação. Eu acho que está até ligado sobre a questão da falta de interpretação de texto, entendeu? Então é um pouquinho complicado, mas, enfim. O que o senhor acha, fazendo assim uma leitura rápida, um exame rápido? O senhor acha que a igreja, no nosso tempo, ela começou a ficar mais interessada sobre a questão da leitura? Sim, não está no nível que deveria estar. Hoje a gente tem, eu acho que um ano atrás, saiu uma pesquisa, um censo sobre leitura no Brasil. A média de livros lidos no ano, no mundo, é de 10 livros por ano por pessoa. A média da França é 20. A média do Brasil é 1,5. É bem abaixo. Nós não temos dentro da nossa cultura, dia a dia, a leitura. Sim. A gente, quando começa a ler, a gente vai pegando o gosto, vai pegando, daqui a pouco a gente está lendo mais, daqui a pouco a gente está meio viciado. E até quando a gente não lê, a gente sente uma falta de não ter lido. E o que acontece? Eu lembro de um caso que saiu uma promoção numa livraria e eu falei assim, vou lá comprar um livro. Aí fui tomar um banho. No banheiro, subiu para 3 a lista. No caminho, subiu para 5, eu saí de lá com 10. Aí, igual pinto no lixo, com 10 livros na mão, sentei dentro do trem. Eu me sinto aqui na internet. Aí sentei, aí a gente tem grupo de amigos que a gente manda os livros que a gente compra, a gente tira foto e manda para os outros. E aí tinha uma mulher do meu lado, não conhecia. Aí, na época, eu morava em Rocha Miranda, um bairro aqui no Rio de Janeiro. E aí, então, o ramal era o Belfor Roxo. Uhum.
saindo da central, sentei lá, botei os livros assim em cima da coxa, tô tirando foto, e ela assim, ó. Aí ela, moça, posso perguntar uma coisa? Pode. Você vai ler tudo isso? Eu pensando, bem, se eu comprei, a ideia é ler tudo isso. Mas vou sim. Ela, eu não consigo, não. Eu falei, a senhora mora onde? Belfor Roxo. Quanto tempo a senhora leva da central a Belfor Roxo aqui no trem? 1 hora. Eu falei, então, 1 hora a senhora consegue ler 20 páginas por dia. 20 páginas em cada viagem. Vai e volta, 40 no dia. Segunda a sexta, já dá 200. Para ler 200 páginas por semana. Então, 4 semanas, 800 páginas no mês. Isso em 1 hora. Melhor do que eu ficar olhando para a janela vendo o mato. Né? Aí ela... Não, eu falando de boa com ela. Assim, ela é verdade. Ah, mas eu não consigo, não. Na verdade, ela nem tentou. Verdade. Mas onde que eu quero trazer? Existe uma preguiça que vem já enraizada no brasileiro, e a gente precisa tirar essa raiz cultural. Só que, assim, hoje, o meio de leitura que mais cresce, o gênero, é exatamente livros cristãos. Sim. Então, a gente tem isso muito puxado pelos evangélicos. E a gente tem hoje um crescimento, isso é muito legal. É melhor ter um crescimento pequeno que não ter crescimento nenhum. Mas a gente precisa incentivar mais. Eu posto os livros que eu leio, né, no meu Facebook, e eu recebo relatos de pessoas, eu comecei a ler por causa de você. Então você me incentivou a começar a ler, e hoje eu leio, hoje eu posso dizer que eu criei um hábito de leitura, porque você começou a postar os livros que você lê e falando um pouquinho sobre eles, então isso é incentivo. Então a gente precisa incentivar isso na escola bíblica, incentivar isso nas igrejas, incentivar isso nas pregações, enfim. Eu acho que se a gente incentivar mais essa questão, eu não tenho tempo. Começa a ler no trem, no ônibus, na fila do banco. É só levar um livro para onde for. Tira 15 minutos do teu dia. Tá? Para de ver novela. Tira 15 minutos do seu dia. E aí, 15 minutos, você lê 5 páginas. 5 páginas no mês é 150 páginas. 5 páginas por dia, vezes 30, 150. Aí daqui a pouco você está lendo mais, e daqui a pouco vira um hábito. Eu acho que ainda falta muito essa questão da leitura. E uma coisa que eu gosto nos autores brasileiros, nós somos mais diretos. Sim. Alguns estrangeiros, eles dão uma volta para falar um negócio, para sair daqui para cá e faz assim. Então, eu tenho um livro brasileiro que eu comecei a ler legal. Assim que eu me converti, uns 2 anos depois, que eu comprei, e até hoje eu não consegui terminar de ler o livro, já são 5 anos, porque para sair do primeiro capítulo, eu confesso para o senhor que eu não consigo sair. Porque o cara, para falar aqui um ponto sobre a questão da heresia, que ele vem tratando a heresia de uma linha histórica, né? De uma heresia no começo da igreja, ao invés dele falar, não, a heresia era isso aqui, e teve como consequência isso. Pô, beleza, já tinha lido esse livro já umas 500 vezes já, em 7 anos, mas ele fala, não, o problema é esse aqui, aí ele vai longe pra caramba. Deixa eu te falar um negócio. Isso é um problema de comunicação. Porque quando a gente estuda sobre comunicação, eu ponho até isso no meu livro novo, que vai sair agora, a comunicação ela só alcança o seu objetivo quando o receptor entende a mensagem. E a gente tem que ter esse cuidado quando prega, quando ensina, quando escreve. Porque eu estou escrevendo, não é para mim, eu estou escrevendo para o receptor. Sim. Ele tem que entender. E a gente tem um mito no nosso meio que o argumento grande que é bom. O argumento grande, ele pode ser bom e pode não ser. A qualidade do argumento não está ligado ao seu comprimento. Sim. Você pode ser profundo e simples, sem ser simplista. Então a gente pega aqui, só para mexer contigo, o livro é pequeno, mas mexeu contigo. Sim. Você começou a ver, tem uns argumentos bons, até que
o cara aqui não é tão louco assim. Então, é bem objetivo, né? Por exemplo, o Hernani Dias Lopes é um autor que eu gosto muito dos livros dele, porque ele é muito simples e objetivo quando ele escreve. Ele não dá aquela volta e tudo mais. Aquela volta. Que E a assim, linguagem acadêmica... Para o iniciante, um livro grande, ou um livro que a mensagem não flui. Sim. Graças a Deus eu tenho ouvido pessoas falar, pô, eu acabei teu livro rápido, entendi tudo, está escrito ali. Graças a Deus. Mas um livro que não flui. Eu tenho um livro aqui de 400 páginas que eu li em uma semana. Eu não conseguia largar o livro. Eu falava assim, eu quero parar de ler, eu quero fazer outra coisa. Mas o livro me prendia de uma forma. Em uma semana eu acabei um livro de 400 páginas. Uhum. E assim, um livro de um tamanho considerável. Então, essa escrita, até um livro do amigo meu, Vinícius Couto, livro sobre o culto cristão. Eu gosto muito do jeito dele escrever, tem alguns livros dele. E parece que ele está conversando contigo, na tua frente ali, enquanto você está... Na verdade, você está lendo, mas parece que o cara está na tua frente conversando contigo. Então, dentro dessa situação toda, a gente pega isso... a escrita precisa ser de um jeito que flua. Então, a pessoa precisa pegar um livro. Às vezes, até a gente que já está acostumado a ler, quando pega uma mensagem arrastada, um livro que a leitura não flui, ela fica arrastada, a gente começa a ler de teimoso, porque a vontade é parar. Mas é isso. Tem algumas coisas que chegam a ficarem bem chatas, né? Falando assim mais abertamente, para você chegar e querer dedicar tempo a fazer aquilo. Por exemplo, esse livro mesmo, ele está lá, parado, com o marcador na primeira página do capítulo 1, porque eu pretendo pegar o livro e ler. Você vai e volta para tentar. Porque, assim, eu acho que não faz sentido eu ler um livro todo por ler. Assim, porque o livro, mesmo que você não absorva e não consiga entender e sistematizar o livro todo, até porque é bem difícil, você guardar tudo que está ali, você tem que conseguir absorver pelo menos uma boa quantidade dele. Sim. E aí, eu deixo uma dica aqui. Você quer ler e quer entender o assunto, você vai ter que ser meio maluco. E eu vou explicar por quê. Porque é o seguinte, como que a gente faz para guardar um livro, né, aqui para os nossos ouvintes? Guardar um conteúdo, seja o que for, isso é até a Bíblia e tal, a gente lê um pouco, reflete sobre o assunto e começa a sistematizar dentro da nossa cabeça. Legal. Como que eu vou guardar isso, o assunto? Eu tenho que falar. A porcentagem de absorção do conhecimento fica muito maior. Então, é sempre bom a gente ter um amigo para falar sobre o assunto, mas às vezes a gente não tem. Então, você precisa fazer algumas coisinhas que eu falo. Para no meio da tua sala e começa a falar sozinho sobre o assunto. É meio loucura, mas é assim que a gente guarda a coisa. Às vezes eu faço isso dentro de casa, eu começo... Já teve vezes que eu estava sozinho e falando, e aquilo... Parecia que eu estava conversando com alguém, palestrando, e hoje eu moro numa casa independente, mas eu já morei numa casa de vila e eu ficava imaginando o vizinho passando na frente da minha janela, da minha sala, e vendo eu falando como se tivesse alguém ali. Então, mas ficou, muita coisa ficou. Então, é uma dica que eu dou, você não vai poder ser muito normal. Mas vale a pena pra caramba. Mas vale a pena. Beleza, mestre. Mestre, a gente já está aqui, já tem bastante tempo, né? Já tem bastante tempo que a gente está conversando aqui. A hora voa, a hora passa muito rápido. E eu tinha mais algumas coisas para a gente poder entrar, para a gente conversar, mas para não ficar algo muito extenso para a galera que vai estar assistindo. Marca outro. Aqui eu até já deixo o convite para o senhor da gente fazer uma parte 2. Vamos. Mais para frente. Né? E o projeto é bem isso, né? O bate-papo descontraído, como eu digo para alguns amigos, é aquela conversa do final de culto na cantina, comendo a coxinha e bebendo um copo de Guaravita. Que a gente sai falando. Eu fiquei aqui com minha limonada, não tinha... Só faltou a coxinha. Minha água já foi embora.
Então, muito obrigado pela participação do senhor, né, pelo sim, quando eu te fiz o convite. E, para mim, é algo muito importante estar trocando essa ideia, batendo um papo com o senhor, porque uma das coisas que eu tinha em mente ano passado, quando eu comecei, e que para mim era muito inacessível, era eu um dia conversar com pessoas que eu já li um livro que ela escreveu. E eu ficava assim, pô, eu nunca vou conseguir falar com esses caras, né? E o senhor é o primeiro, e eu meio que quando o senhor falou do Vinícius Couto, do Thiago Titilo, eu senti mais ou menos aquele padrão de filme da Marvel, que vai acontecendo no filme e vai soltando as deixas para filmes futuros. Então aqui já deixo um spoilerzinho para vocês, que quem sabe Thiago Titilo e Vinícius Couto pode estar aqui no Papinha na Palavra. Se você que está assistindo a gente ficou na curiosidade, quer saber, poxa, vai ou não vai? Acompanha todo o programa, acompanha nas redes sociais, que eu vou estar sempre soltando um spoilerzinho lá das próximas reuniões, dos próximos bate-papos, e com certeza você vai ter uma surpresa mais na frente. Quem sabe até o próprio Hernando Dias Lopes, isso aí está na mão de Deus, e a gente deixa quieto, deixa no segredo. E pedir para o senhor fazer as suas considerações finais. Dentro de tudo que a gente falou aqui, eu quero deixar que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena perseverar, mesmo que Ele é consolador, Ele é fortificador, tá ruim, tá bravo, pede em oração ao Senhor força, Ele vai lhe dar. Eu quero deixar aqui também a você, não se afaste do Evangelho, seja por situação X ou Y, e quero deixar para você, se esmere naquilo para qual foi chamado, principalmente que é crescer na graça e no conhecimento, na maturidade. Em Hebreus 5 traz uma situação onde pessoas já estavam tanto tempo no Evangelho e já eram para serem mestres e ainda estavam no leitinho. E então, dentro dessa situação, cresça na palavra, cresça no estudo, valorize a escola bíblica, faça um curso de teologia, compre livros de diversos autores, compre os meus também, e assim, busque estar com pessoas que possam agregar conhecimento, agregar conselhos, agregar maturidade, desenvolvimento à sua vida espiritual. Então é isso que eu deixo aqui de considerações finais a você, de conselho, dentro de tudo que a gente falou. E agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao irmão Rafael. Quero estar aqui mais vezes e, enfim, dá uma curtida, compartilha, que com certeza vai ser bênção tanto para o Rafael como para mim, como para as pessoas que vão ouvir. E deixo aqui esse forte abraço a você e que Deus lhe abençoe. Amém. Galera, você que teve total paciência de estar com a gente do começo até aqui o final, muito obrigado mais uma vez. Né? Como o pastor mesmo falou, não esquece, você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha, curte, comente, né? Que quando você faz isso, o YouTube ele lança os vídeos para mais pessoas e o nosso objetivo aqui é propagar a mensagem do Evangelho de uma forma natural, simples e completamente descontraída e, é claro, sempre com seriedade. Então, aquele recadinho que eu sempre falo no final para você, vamos continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo.